Olá, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Hoje nós estamos aqui com um convidado mega, hiper especial. Eu tava assim, animadíssimo hoje, desde de manhã. Quando ele falou que viria, eu já tava aqui animado, porque nós vamos conversar com o Leonardo Riso, esse ícone do mercado imobiliário goiano. Muitas histórias, muita história bacana dele mesmo como empreendedor, agora se aventurando numa nova área. Mas vamos falar disso um pouquinho mais tarde, não é isso? Mas é uma alegria mesmo, é um prazer, né, recebê-lo. E como a gente estava falando antes, nós começamos no mercado imobiliário na sua empresa, na Leonardo Riso. Na nossa empresa. Na nossa empresa. Então, foi uma honra ter passado por lá, realmente, né? E o resultado está aqui, né? Somos também parceiros do mercado e a gente sabe um pouco da sua história, mas é lógico que a gente quer saber mais e quem está ouvindo vai querer saber também. Ah, lógico, tem o maior prazer. Então. Eu digo que é nossa porque eu tenho um conceito de empresa um pouco diferente. Eu acho que, infelizmente, eu não sou eterno. Eu vou atender um chamado divino qualquer hora. Estou me preparando espiritualmente. Sou preparado, em outras palavras, estou muito preparado. Então, chamado divino a gente não questiona, cumpre. Isso. Mas uma empresa pode sim e deve ser eterna. Incrível. Sabe? Eu acho que trabalhei para isso. A empresa montei aos 20 anos, estou com 46 anos de mercado. E hoje eu tenho consciência que realmente empresa é algo eterno. Ou seja, você tem que trabalhar para que a coisa continue. Não pode começar em você e acabar em você. Porque você gera emprego, você gera renda, você gera dignidade, que oportunidade das pessoas desenvolverem, sabe? Então, e uma empresa nada mais é do que um conjunto de pessoas que trabalham em prol de um projeto. Isso. Então, é uma coisa assim fascinante. Hoje na Riso, por exemplo, ela é presidida por um funcionário que começou na empresa há 20 anos atrás, que é o Dalton. Olha que incrível. Né? Assim. Hoje a diretora de RH da empresa era uma assistente de elevador do Riso Plaza, com os 14 anos, uma menor aprendiz. Então ela já tem 22 anos de casa. Então a Riso é muito interessante. Tem a Marluce, né, que foi sua mestra, vamos dizer. Né? É isso. Isso, que já vai fazer 40 anos de casa. Né? Então são coisas assim fascinantes. Eu costumo dizer outra coisa, tem um número interessante. 120 crianças nasceram na Riso nesses 46 anos. Olha. É quase que 3 crianças por ano. Gente, é gente demais. Né? E mulher, não preciso dizer que geralmente era mais ou menos 70-30. 70% mulheres e 30% homens. É isso mesmo. E é isso. Mas vamos aí bater um papo. Não, vamos sim. A gente estava falando ali agora mesmo, né? A questão quando, assim, do quanto você é visionário, né? Quando você já previu, né? O Parque Los Andes, aquela região ali toda. E quando eu entrei lá, tem, né? Não sei se ainda tem na sua sala, né? Quer dizer, tantos processos, né? Que passa na vida. O Projeto Los Andes é um projeto assim que marcou minha vida. Começou em 88, no plano diretor de 88, 92. A gente aprovou o Parque Los Andes. Foi onde foi feita uma parceria público-privada, a primeira, né, que se tem notícia, onde a prefeitura foi para lá. Isso. Aí fez o parque, aí aquelas projeções ali. A única coisa que não está de acordo com o projeto original, que era muito dessas projeções, era para você, funcionário público. Foi feito para você, para que você pudesse sair da sua casa e fosse trabalhar a pé, para não ter que pegar carro. Hoje a gente vai na prefeitura, é até difícil estacionar, porque não tem vaga. E aqueles espaços ali foram concebidos, aquelas construções verticais, para você. Ainda está tempo de consertarmos isso, é um assunto que eu achava que o funcionalismo público deveria reivindicar o direito de morar ali, porque foi uma das coisas que houve entendimento para que tudo aquilo que acontecesse. E ali também foi aprovado, em Goiânia, a lei municipal que permitiu o fechamento, ou seja, que permitiu o condomínio fechado. E o condomínio fechado veio existir numa área em Aparecida, em 95, pela FGR. Sim, foi o primeiro Jardins lá, ali. Jardins. Então, isso aí já se vão aí 27 anos. Então, foi isso, foi um projeto ousado, muito ousado, foi um pouco descaracterizado depois que foi desmembrado por Alphaville, né? Foi um pouco descaracterizado, porque os lotes ali todos eram 1.200, aí eles passaram os lotes para 500 metros, 500 e poucos metros, e fizeram aqueles lagos também, que existiam lagos, mas com a área verde contínua.
e aqueles lagos, de uma certa forma, interromperam a área verde, né? Então, é uma coisa interessante, porque em frente ao Paço Municipal vai ser construída a catedral. Tem uma cruz ali. Então, a ideia é que a gente representasse o projeto original de Goiânia. O Atílio Corrêa Lima fez aqui a Praça Auxiliadora como, vamos dizer assim, o rosto de Nossa Senhora, né? Foi. E sim. o manto seria a Alameda Botafogo e o Box dos Buritis, que eles se encontravam, onde é o Areião, e iam até a Independência. Olha que cidade linda que a gente tinha. Linda. Então depois veio o Ateneu, aí veio o Bosque dos Buritis, a gente conseguiu reter um pouco, aí veio o Fórum, aí depois veio a São José, o Clube de Engenharia, esses clubes daí é que interromperam. Mas era uma avenida, uma alameda. Então esse era o projeto de Goiânia. Então no Parque Los Angeles tentou reproduzir isso. Você sai do Paço Municipal, pelos parques ali, ainda não está, e não sei porquê, não está liberado ainda. Vai por ele, vai até magiando o Meia Ponte. Depois do autódromo você passa, porque debaixo ali tem um canalização, um túnel. Você passa, pega a Avenida Barreiro e morre no Niemeyer. Leonardo, incrível. Você usou uma palavra que, assim, que, na verdade, que define muito bem o que eu vejo e enxergo em você, que é realmente a questão do... Nossa, da inovação, não é inovação, da visionário. Então, assim, seria visionário. Você tá sempre, desde sempre, desde muito tempo, desde criança você já tem esse tipo de predisposição. Como que é a sua vida? Como que funciona o seu modo de ver as coisas? Olha, eu nasci na cidade de Goiás, todo mundo sabe disso, né? Sou a quarta geração de italianos que chegaram ali há quase 200 anos. Aí nasci lá. Aos 6 anos ou 14 eu era lobinho, tive que servir uma senhora maravilhosa, encantadora, chamada Cora Coralina. Incrível. Né, assim, fazer boas ações. Tive contato com Dona Ieda Sócrates e Eunice Sócrates, que tomavam conta do Museu da Bandeira. Pessoas assim, Goiás fervia cultura. Né? E são pessoas assim maravilhosas, Dona Belquis, pianista. Essas mulheres que mais tarde fundaram o Conservatório de Goiânia, né? Dona Fifinha, Belquis, né? Dona Tânia Cruz. São mulheres assim louváveis, mulheres que nós devemos muito do que somos a elas, né? Então em Goiás foi muito legal isso. Aí vim para cá, comecei a trabalhar na Faisal, como assistente de corretor. Com Elias Bufaisal? Com Elias Bufaisal, mas o Marcos Bufaisal que era o corretor. E ele tinha, eu me lembro, como 20 anos e eu tinha meus 14 anos. Aí eu não podia ser corretor e ele me arrumou um emprego para ser assistente de corretor. Então eu detectava quem queria comprar lote, pegava os dados, coisa e tal, passava para ele, ele tirava a proposta, só ele podia assinar que tinha creche. E ele me dava aí 20% da comissão, sabe? Foi muito legal. E eu ganhei muita grana. Até os 18 anos eu já tinha economizado $8.000. Aí eu falei, quer saber, eu vou para os Estados Unidos, porque eu vou tentar a sorte como ator. Olha que bacana! Aí fui para os Estados Unidos, morei no Texas, lá em San Antônio, esse negócio. E vi o Texas crescer muito, isso foi em 73, 74. Foi muito interessante que eu vi o Texas desenvolvendo muito. E eu falei, caramba, Goiânia é muito parecido com o Texas, aquela coisa plana, do agrobusiness, aquela coisa efervescente, né? Falei, caramba, eu vou voltar para Goiânia e vou montar uma empresa. Porque quando eu trabalhei na FAIS, eu fiquei amigo de Jerônimo Coimbra Bueno, Laurival Lousa, né? Luiz Sampaio, que são esses grandes proprietários daqui de Goiânia, desde quando surgiu Goiânia, né? Aí voltei, montei a Riso, e o primeiro que acreditou em mim, que me deu grande oportunidade, foi o Dr. Jerônimo Coimbra Bueno. Né? Tem setor Coimbra. Setor Coimbra, vocês conhecem aí. Setor Coimbra, Vila Coimbra, né? Serrinha, incrível, Parque Amazonas, Cidade Jardim, Garavelo, e agora o último é o Jardim do Cerrado. Então o Dr. Jerônimo chegou a parcelar quase 80 mil lotes nessa capital, na região metropolitana. Então era o grande loteador. E de lá, o Dr. Jerônimo me apresentou o Sr. Lourival Lousa, eu trabalhei para o Sr. Lourival 22 anos, para fazer o Parque Los Angeles, essas coisas todinhas. Então pude conviver com esses homens assim, visionários também. E aquilo me empolgava muito, ele sempre dizia, você que é jovem, tem que dever muito agora, você tem muita vida pela frente, e tudo passa. Foi pessoas que me incentivaram, e eu
passou o tempo, aí montei a empresa, passou esses 46 anos. A gente tem um histórico de venda acima de 100 mil unidades nessa cidade, e na região metropolitana aqui, Brasília, né? Então, acho que eu não tenho o que queixar. E foi justamente por tudo isso que eu tive de bom, com essa formação como Lubinho, ter vindo de Ovinho com a educação. Fiz escola pública em Goiás, tive meu jardim de infância, me alfabetizei em grupo escolar, me tornei economista, para você ver a base que a gente tinha do ensino. Então agora, aos 65 anos, eu resolvi sair da presidência da empresa e elevar um dos colaboradores para a presidência por meritocracia e eu ir para o conselho. E nesse espaço de tempo aí de 6 meses, minha vida virou de cabeça para baixo. Porque ousadia também é seu nome, não é? Ousadia também é o meu nome. Mas é muito engraçado que a gente vai crescendo e eu sempre fui muito bem relacionado, sempre tive missões internacionais nesses 46 anos. Já morava nos Estados Unidos, estava todo ano viajando para saber o que havia de novidade no mundo e tal. Fui conhecendo certas pessoas e conheci o Dr. Sérgio Dávila, que o sobrinho dele é Luiz Felipe Dávila, um cientista político, que é candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Entendi. Então foi dali que começou uma conexão. Aí começou, troco ideia, alguns meninos aqui do Partido Novo também, o PV e o Alano me procuraram, aquele negócio. Conheço muito. Tudo. Me interessei muito pelo assunto, pelos meninos, gostei do partido, comecei a ler o Estatuto do Partido, que é muito interessante, eu vou aqui falar com vocês um pouquinho. Claro. Aí o governador de Minas, também o Zema, que está fazendo uma grande gestão, aí ele vai, você tem que entrar no partido mesmo, coisa e tal. E os políticos do Novo, de modo geral, são pessoas diferentes, Marcel Van Hatten, sabe? O Pote, enfim, tantos outros aí. São pessoas que têm um pensamento mais ideológico. E são mais liberais. Sim. Tem muito a ver conosco, que somos empreendedores natos, por exemplo. Eu nunca tirei uma carteira de trabalho. Sim. Eu não sei você, mas eu nunca tirei uma carteira de trabalho, já assinei quase 13 mil. Mas eu mesmo nunca tive carteira, nunca preocupei comigo, porque eu sempre quis empreender. E acho que esse é o segredo de tudo, sabe? E foi legal. Aí eu fui convidado, falei, quer saber, eu vou entrar nesse partido. Entrei. Agora eu vou contar o partido para vocês. Tá. Entrei no partido. Como é que é um partido político? Basta você passar na porta do partido que já quer dizer ganha a carteirinha, né? Já ganha a carteirinha. Já ganha a carteira. No Novo, não. No Novo eu coloquei meu nome, me filiando, eles pediram 21 dias para ver se aprovava ou não a minha pessoa no partido. Que legal. Diferente. Depois disso, disse, olha, o senhor está entrando no partido porque o senhor tem pretensões políticas. Falei, é verdade. E está dizendo aqui que o senhor tem pretensões de ser candidato a senador? Falei, olha, se for possível. Aí eles disseram, então tudo bem, o senhor tem que passar por um debate político com cientistas políticos para saber se o senhor está preparado para ser senador. Por que o senhor quer ser senador da República? As pessoas me perguntam muito isso. Sim. Né? Por que eu quero ser senador da República? Eles me fizeram essa pergunta. Aí eu respondi, coisa e tal, e disse que eu queria, porque por todo o sucesso que eu tive na minha vida, eu não acho justo eu não olhar para as pessoas de um modo geral agora. Sim. Então, eu acho que chegou a hora de eu dedicar aí 8 anos da minha vida ao Senado para facilitar a nossa vida, que não é fácil a vida de empreendedor. Vocês sabem o que eu estou falando. Sim. Basta você querer montar alguma coisa que você vai encontrar 1000 obstáculos. É muita gente querendo liberar o que você quer fazer. É uma complicação danada. Eu não consigo entender isso, porque o empreendedor ele acaba arcando com um custo de 30% da sua renda bruta para o governo. Então, eu acho que o governo devia chamar o empreendedor de excelência, devia todo ano premiar os empreendedores, incentivar empreendedores, trabalhar na formação de mão de obras, para que as pessoas possam se adaptar aos trabalhos modernos, porque hoje as pessoas não querem emprego, as pessoas querem prestar serviço. É uma diferença brutal. E para quem contrata também é o ideal. Sim, porque a gente consegue remunerar melhor. É uma pista de mão dupla, você consegue remunerar melhor e ficar mais satisfeito. Sim. Então, essa é uma tendência do mundo, sabe, das pessoas não quererem mais o emprego tradicional. Mas isso ainda acontece. Então, por que não ter a opção e o treinamento permanente de empreendedores? É uma pergunta que eu faço.
né? Isso é incrível também, porque assim, às vezes as pessoas empreendem por necessidade, não é isso? E a maioria que vai por necessidade, normalmente ela não está treinada, ela não sabe o que ela vai encontrar ali, e aí acaba tendo que arcar com aquela falta de conhecimento por uma necessidade. E você assim. vê que é uma coisa tão complexa, ao mesmo tempo uma coisa tão simples. Não sei se você já viu aquele embate daquele favelado que diz o seguinte: o que você faz para sobreviver? E ele passou a contar a vida dele, virou um best-seller e virou um palestrante de grandes organizações. Então ele dizia assim, não tenho que pensar, tenho que transpirar. Acordo cedo, lá na favela, lá no morro, aí vou na boca, tomo 20 reais emprestados, eles me cobram juro de 10%, já saio devendo de lá 22%. Vou lá na distribuidora de água, conto 2 fardos de água de 24, vou pro sinaleiro, pego uma caixa, vendo, no final do dia estou com 60, paguei os 22 da boca, me sobrou 48. Eu acho isso fascinante, né? Aí ele dizendo como que ele faz para sobreviver. Então o brasileiro, de um modo geral, o que ele precisa é só de carinho, de apoio. E é em cima disso que eu aceitei entrar na vida pública. Então, o Novo, depois desse embate que me aprovou, e para vocês terem noção também do Novo, quando eu sair candidato, eu tenho que declarar que eu abro mão de 50% dos privilégios do Senado. Olha. Então eu não posso ter nem motorista no Senado. E outra coisa que me encantou também no Novo é que os meus assessores serão contratados por concurso. Que coisa preparados boa. na área, naquilo que eu predispus a fazer. Ou seja é um educação, moradia, segurança, sabe? Saúde e empreendedorismo, eu vou estar cercado de pessoas preparadíssimas para fazer com que o meu mandato seja realmente aquilo que eu prometi. Isso me encantou. Aí me filiei, entrei de cabeça e hoje eu sou candidato a pré-candidato ao Senado pelo Partido Novo. Que incrível. E assim, e essa questão de você se colocar e se propulsionar, você sempre teve isso, não foi? Você foi uma vez presidente do Vila Nova. Aí é paixão. Paixão. Como paixão pelo Senado. Eu sempre quis dizer, eu nunca me envolvi com política. Sim. De qualquer forma. Nunca trabalhei com município, nunca emiti uma nota contra município, estado ou federação. Nunca. Com 48 anos de empresário, nunca trabalhei com governo. Sempre fui, sim, um crítico. Sempre sim. Fui um crítico olhando o que está certo, o que está errado, e olha que tanta coisa que está errada, que eu resolvi agora, em vez de eu criticar, eu vou tentar resolver. É incrível, porque esse é o pensamento de fato empreendedor. É aquele assim, olha, eu tô vendo que está errado, não estão conseguindo resolver, vou lá apoiar com o que eu posso. Estou indo para a política com esse espírito de servir. Graças a Deus, Deus já me serviu de todas as formas que vocês podem imaginar. Todas as formas. Materiais, sim, espirituais. Eu sou um homem grato, sou um homem religiosíssimo. Tenho uma fé fortíssima. Cristão. Sou cristão, católico, apostólico, romano, sabe? Sou fervoroso. Fé, Dona né? Senhora Aparecida, sabe? Tem minha oração própria que eu rezo todos os dias, desde os 6 anos. Que é uma oração de lobinho, é o meu mantra. Então, a hora que eu tenho um problema, eu rezo, concentro, me tranco, fico sozinho. Ninguém nem percebe que as lágrimas chegam, mas o sonho continua cada vez mais forte, sabe? Então, essas coisas me mantêm vivo. E essas coisas, esses desafios me fascinam. Eu pergunto, você acha normal os políticos gastarem 5 bilhões para fazer campanha com o meu dinheiro, o nosso dinheiro, e a gente não ter dinheiro para suprir a fome de 33 brasileiros que estão passando fome? Será que não seria um grande exemplo político esses homens abrir mão desses recursos para atender a necessidade dos mais carentes? Então é o seguinte, então quando o mundo se nega a esse tipo de favor, e você tem um partido como o Novo, que não aceita dinheiro público, isso me enche de esperança. Sabe? Por que então não vou carregar essa bandeira? Por que não vou olhar no seu olho e dizer, a gente tem que mudar isso aí? Porque a coisa não está acontecendo. Nós não estamos tendo condições de empreender, de poder fazer. Leonardo, eu fico pensando o seguinte, assim, quando a gente tem uma empresa, nós sabemos que são as pessoas que compõem essa empresa que fazem a empresa acontecer. Você concorda? Lógico, você inclusive falou no começo.
E no caso, quando você vai para uma gestão pública, aonde algumas dessas pessoas não têm esse mesmo perfil de querer empreender, de querer o melhor, como que lida com esse tipo de situação? Não tem, porque assim, há 30 anos, isso é dado estatístico, né, não é meu, nós pioramos na economia, na educação, em tudo, por causa do populismo, Certo. seja de esquerda ou de direita. Perfeito. Populismo. Fazem-se tudo para se reeleger. O populismo. E tem o processo assistencialismo, dá isso, dá aquilo, daquilo outro. Então, o que acontece nesse processo? A gente não evoluiu, não houve distribuição de renda, não houve oportunidade para todos. Sim. E o mundo político tem interesse nisso. Você pode ver que a idade média dos políticos aí é 2, 3 vezes que já foram eleitos. Todos esses que estão candidatando, você está careca de saber quem são. São praticamente os mesmos. Os mesmos. É. A única coisa nova, com todo respeito, somos nós. Renova-se Eu algum tenho só. 101 dias que eu sou político. Estou político. Então, o que eu quero dizer novo mesmo nesse processo é só a gente, o resto. Então, parece que é uma familiocracia. É um que sai, que coloca outro com o seu próprio nome lá. Sim, É outro que sai, que deixa a mulher. É outro que faz isso e aquilo, bota um sobrinho, bota um parente, sabe, um cunhado. Enfim, não há um processo de renovação. Então, isso eu acho que estagnou, esse populismo estagnou esse país. Então é preciso que a gente acabe com isso. É preciso que a gente dê uma injeção de ânimo. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, para vocês ficarem assustados. Um senador custa 5 milhões por mês. Nossa Olha. Senhora. Um deputado federal deve custar seus 2 milhões e meio. Que eu estou dizendo, se for somar todos os benefícios que ele possa ter e as nomeações que eles têm direito, os cargos, é tudo. Que normalmente Isso. eles usam, né? Para você ter uma noção, isso aí vai custar quase que 20 bilhões por ano. Sim. Em 4 anos, eu estou falando de 80. Se nós economizássemos aí 25 bilhões, nós resolveríamos um problema de infraestrutura, de saneamento básico, água e esgoto. Sim. Consequentemente, nós teríamos menos investimento na saúde, porque 50% das doenças é por não ter água tratada, não ter saneamento básico. Leonardo, você acredita assim que às vezes economizando isso, esse dinheiro iria para esse fluxo da saúde? Naturalmente, lógico que não. Eu acho que era preciso ter um pacto sobre isso. Por exemplo, por que não façamos um pacto? Desde quando eu fundei a empresa em 78 que eu ouço isso, mas ninguém fez. Fazemos um pacto para a educação, assim, crianças que nasceram hoje, até os 7 anos. O Estado é obrigado a dar escola integral, um aprendizado de primeiro mundo. Porque nós sabemos que do 0 ao 7 é o processo mais fértil de um ser humano, de criação. Então, por que a gente não faz isso? A gente não tem feito isso. O que está acontecendo? Você vê crianças de 9, 10 anos que não sabem ler e escrever direito. Sim. Então, a possibilidade dela ser ingressada num trabalho que o mundo moderno vai exigir é muito baixo. E, na verdade, o que me ocupa um pouco é que a gente hoje não está concorrendo com o do lado, o vizinho. Nós estamos concorrendo com o mundo inteiro. O mundo é plano. O mundo O mundo é plano. O mundo é plano. Assim, o Japão se tornou... E a Terra é redonda, então... Você entendeu? Então, não existe essa distância. Mas, isso. Exato. Por outro lado, tem uma coisa interessante. Por outro lado, é o seguinte, os polos tecnológicos, que é onde prepara as mãos de obras para tecnologias avançadas, sei, no agrobusiness, por exemplo, como é que você vai pegar um cara que não seja engenheiro, formado em computação, para dirigir um trator desse que custa aí $1 milhão, 5 milhões? Você entendeu o que você... Na verdade, o que acontece hoje, que eu vejo muitos empresários falando, é que eles têm que formar essas pessoas. Então, teoricamente, o Estado deveria formar, né, ou ter polos de tecnológicos para esse fim, universidades. Sim. Bom, é isso que eu acho voltados que o Estado está atrasado. mercado de trabalho. E por isso que eu acho que o Estado está muito atrasado em relação a isso. Imagina a qualificação que nós teríamos. Maria, se nós pegarmos as crianças de hoje, as 7, então essa geração a gente resolve. As outras nós já perdemos. Tá. Entendeu? Então essa geração de 30 anos querendo nem isso nem aquilo é consequência disso. Perfeito. Sabe? Porque... começar o muro de agora, não é isso? Assim, o muro está vindo torto. Então, assim, começa certo agora. Depois certo, aqueles outros... Então, se você pegar todos os partidos, que são 34 partidos nesse país, todos eles a prioridade é educação. Então tá facílimo. Vamos aqui resolver o negócio e pronto. Acontece que eles não querem isso, porque não querem uma população capacitada. Querem uma população dependente. Tá. Mas isso tem um preço.
Eu acho que a paciência do ser humano, do cidadão, tá por aqui. Eu tenho andado, tenho visto isso, sabe? As pessoas estão querendo algo mais novo. Antenadas, né? Elas já não estão mais. Estão querendo. Parece até um trocadilho aqui, estão querendo algo novo e eu estou no novo. É mais ou menos isso mesmo. As pessoas querem coisa nova. Em verdade, é porque eu vejo que, assim, que existe hoje uma exposição do mundo. Então, hoje nós comparamos não mais com aqui. A gente compara com uma Nova Zelândia, com uma... ali outros países que são muito mais desenvolvidos do que a gente. E como o acesso está muito fácil e as pessoas estão se comunicando imediatamente, isso vai fazendo com que... Fala assim, olha, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Isso daqui não é normal. Então, seria normal e isso parece que vai acontecendo, não é? E assim, a gente vê a questão de quem começa um novo. Tem que ter essa, sabe? É uma coisa de uma coragem. Porque é como se a gente entrasse assim no lamaçal, né? E você tem... Você está falando de empreender nesse país, o tanto que é complicado. E novo, até qualquer no partido inovação, novo. Né? Novo. Imagina a sua ideia, a ideia do novo, do partido novo, né? Quer dizer, o candidato, ele tem que ter a conduta, ter ética, ter um tanto de coisa. Tem um compromisso com o povo, com aquilo que ele fala. Então, isso é novo. O que é uma coisa normal. Agora, você vai ser um homem público, sustentado com dinheiro seu, do cidadão, e vai dizer uma coisa e fazer outra, só se não tiver princípios. Exatamente. Só isso, se não tiver princípios. Então. O que a gente vê hoje? Eu vejo os políticos hoje, deputado federal, senador, com todo respeito, com muita tristeza. Eu vejo eles nas redes sociais dizendo assim, estou vendo aqui, entregando um caminhão, prometi ou não prometi? Estou vendo aqui, trazer um cheque, prometi ou não prometi? Vem mais. Como se o município precisasse mendigar. Está errado o sistema tributarista, o tributo tem que ficar no município. É município que sabe onde tem buraco, é vereador que sabe onde tem buraco, é prefeito que sabe como que resolve. Perfeito. Não é vereador, não é deputado lá em Brasília, internadinho lá no Congresso que vai saber, não. Eu acho que o Congresso existe para modernizar o país na velocidade que o mundo está evoluindo. Sabe? Leonardo, eu fico pensando assim, por exemplo, então vamos trazer um pouco mais para perto. Porque essa questão assim de Brasília, essa questão assim do mundo, essa questão do Brasil, talvez fique muito distante da maioria das pessoas. Quando fala assim, tem que melhorar a política, parece que é um negócio assim. Você como uma pessoa inovadora, como que você fez para instalar algumas das suas ideias inovadoras dentro daqui da cidade de Goiânia? Vamos pegar assim, um campo de golfe. Trazer um campo de golfe para cá. Isso é uma coisa mais inovadora que tem. Então, há 30 anos atrás. Exato. Então, assim, esses são assim, mas olha aqui, as forças. Mas assim. Então, vamos lá. Do autódromo. Sim, ok. Olha o tamanho da área. Doou o Serra Dourada. Né? Doutor Otamiro doou ao aeroporto. Doou 1000 alqueires, onde é o Parque Altamiro Moro Pacheco, que é uma reserva que nós temos hoje, graças a esse grande homem, que poucos falam nele. Sabe, mas é um homem que eu tive o privilégio de conhecer, um médico elegantérrimo, culto, preparadíssimo, sabe? Desprendido. Você vê, dá 1000 alqueires de chão. Nossa aqui. Senhora. Ele doou para Goiânia. Obrigado, doutor Otamiro. Sabe, eu não canso de agradecer. Se hoje nós temos perspectiva de ter água, por causa da represa dele lá. Sim. Então esses homens assim me fascinam, né? Então estar à frente para a cidade sempre foi uma coisa interessante. Como eu morei nos Estados Unidos, e lá é comum eles fazerem um campo de golfe. Em volta do campo de golfe surgem bairros. Sim. Nós moramos lá também. Então surge em bairros, você sabe o que eu estou falando. Então aquele negócio interessante. Mas aí a gente fez um campo de golfe, mas a manutenção do campo é muito cara. Então, mas não nos quebrou, não. Tá lá o campo, tá funcionando. Sim. Não, mas o que eu falo é de inovação, porque assim, realmente, quantos anos na frente isso é? 30, isso vai acontecer. Então, isso vai acontecer. Porque vai acontecer, vai né? Acontecer. Olha, parece que é brincadeira. Quando eu montei a empresa com 20, que no estatuto, 65 tem que ser presidente, eu achava que nunca ia chegar. E chegou verdade, 46 anos de empresa, chega assim rapidíssimo. É impressionante. Sabe? Quando você não tem 18 anos, você tá doido para ter 18 anos. Depois o tempo voa. Parece que foi ontem que eu fundei a empresa, eu tô com 65 anos. Sabe? Então, assim... É uma coisa fascinante. Mas uma das coisas mais importantes na minha vida, que eu me senti assim, iluminado, foi ter sido presidente do Vila Nova.
Olha, que interessante. Foi a coisa né? assim, mais ou menos Mas assim. você passou uma fase difícil. Eu lembro que aquele negócio assim... Mas não é fácil. Nossa, Eu vou explicar para você, mais ou menos que é agora. paixão e Era o emoção, seguinte, quando eu né? entrei no Vila Nova, ele não tinha conta no banco, não tem nada, tudo confiscava tudo, era uma bagunça. Então eu tinha que pagar 500 mil no final do mês, todo mês de folha, e não tinha nem conta em banco. Aí, é uma coisa fascinante, sabe? Aí foi um trabalho com o Ministério Público, foi um trabalho com o Ministério do Trabalho para parcelar as dívidas trabalhistas do Vila. Foi muito maravilhoso, a gente conseguiu fazer o CT, demos sorte de ter sido vice-campeão, depois ter sido campeão, sabe? Então, eu sim, foi uma experiência fascinante. Fascinante. Tanto é que eu voltei agora na gestão do Hugo, eu sou diretor de patrimônio do Hugo. Ai. Porque o Hugo, eu sou assim, apaixonado por Hugo. Quando eu fui presidente campeão, o Hugo era chefe de torcida. Olha. É isso aí. Então evoluiu muito. Hoje ele é presidente. Hoje é presidente, olha, é um senhor presidente. Tem feito um trabalho legal. assim excepcional, sabe? Nós não temos dado sorte no resultado do jogo. Mas também paciência, né? Que o meu Ninguém acerta em marido- tudo, né? meu marido Mas que vai eu chegar diga. lá, vai chegar lá. Hã? Vila Novense. Meu marido é que eu diga lá Então, só. você tem um bom marido. Você tem um bom marido, pode ter certeza, dá valor. Porque todos os Vila Novenses são bons caráter. Não que os outros times não sejam, não, são também. Mas o Vila Nova, a gratidão. tendência é maior. Não, mas ele já falou, eu voto no Leonardo. Eu falei, eu sei que você vota no Leonardo. E assim, no caso, por exemplo, essa questão da paixão quando ela envolve com o empreendedorismo. Então... Fascinante. É fascinante, porque quando você tem paixão numa coisa do empreendedorismo, tem um desafio, né? Tá. E você vê que tudo é uma questão de persistência, foco, determinação, É. autocontrole, sabe? Então, quando você está consciente do que você quer, o mundo é pequeno. E é isso que eu gosto de dizer para as pessoas. Eu costumo dizer uma coisa bem pessoal minha, que a vida é um espelho. Não tem como eu olhar para o espelho, sorrir e ele fazer uma careta. Ele vai me responder com um sorriso. É incrível. Se eu fizer uma careta, ele vai me fazer uma careta. Então, eu prefiro fazer um sorriso, prefiro olhar no espelho e achar que eu estou bem, prefiro achar que eu sou capaz, prefiro ter um monólogo comigo, dizendo os meus desafios, me criticando, porque eu acho que o exercício de você ser melhor é você todo dia estar se perdoando de certas coisas e refazendo aquilo que você não fez como devia. Porque a obrigação de sermos prósperos, nós temos. A obrigação de fazer o melhor para o próximo, nós temos. A obrigação de ser honesto, a gente tem. Sabe? Essas coisas são de berço, gente. São de berço. E essas coisas que me entristecem de um modo geral. As pessoas querem o sucesso a qualquer preço, querem as coisas a qualquer preço, sabe? E não é assim. As coisas não são assim. As coisas acontecem no seu devido tempo. Acho que Deus nos prova todo dia o exercício da paciência. Esse é o caminho. Incrível. Sabe uma coisa que eu lembro? Quando eu trabalhei na Leonardo Riso, eu trabalhei lá, eu fui estagiário. Estagiário, e aí... Enfim, eu preferi ser estagiário porque eu não queria que a carteira fosse assinada. Sim. Eu falava assim, não adianta, eu prefiro ganhar um pouco mais Isso. e ser estagiário do que assinar E a a carteira carteira. serve para tirar um pouco de mim. É Isso isso é mesmo, é um bobagem e raciocínio tal, isso inteligente. aquilo. Então, enfim, e aí nessa época eu trabalhei por 1 ano lá. E foram poucas vezes que eu fui lá na sua sala e tudo mais. Mas uma vez, eu me lembro muito bem, e foi muito importante, porque eu saindo, eu vi um detalhe, se eu não me engano, era uma Nossa Senhora que tinha... Parecida, uma Nossa Senhora Aparecida em cima da porta. Da porta. E aí eu falei, nossa, que interessante, eu nunca tinha reparado nesse detalhe. Você falou, os detalhes são o que contam. São o que Assim, então contam. fique É atento a aos Nossa Senhora detalhes. Aparecida. Você tinha quantos Eu tenho um anos? carinho Eu com ela tinha muito grande. 20 ou 21 anos 20 na anos. época. Você está com quantos anos? Hoje eu tô com 42. Eles passaram 21 anos, olha. Então. Né? É o nascimento. Você com nasceu certeza. e é o dobro. E então, é muita fé. A fé não falha. Acreditem, a fé não falha. A gente falha, a fé não. É isso. É porque a gente ficar ligado só na matéria, né? É assim, é exaustivo, né? Porque se a Muito. gente não contar com algo maior. Leonardo, quando que você assim soube que você não precisaria mais estar ligado nessa questão assim material? Quando que foi o estalo? Eu nunca soube. Tá, ok. Eu nunca soube, porque você quando empreende, o bem material sempre é aquém do que você quer fazer. Tá, ok. É. Você sempre sonha com coisas diferenciadas. Por exemplo, hoje eu sonho
Estou trabalhando em 2 sonhos dentro da empresa, que eu acho que eles vão ter trabalho para mais 50 anos, que são 40 mil unidades projetadas dentro de Goiânia. Então, eu sonho em entregar essas unidades prontas, um bairro planejado. Essas coisas eu acho interessante. Então, loteamento, condomínio, essas coisas já fizemos. Agora, um bairro planejado é tudo. Porque é triste você fazer um loteamento aberto e ver que as áreas foram destinadas para um fim e são ocupadas para outro fim. Sim. Então, você fazer um bairro acabado, onde as pessoas podem sair na sua casa, dar a volta no quarteirão, porque tem calçada, tem acessibilidade. Sabe? Eu acho que está passando da hora da gente fazer esses bairros assim planejados. E é o que eu quero fazer. Já existem alguns. Existem aqui. alguns no mundo, inclusive. No mundo. Existem de cidade inteligente. O que é cidade inteligente? É uma casa que está conectada com uma outra mesma casa no mesmo bairro. Então, no bairro que você está, se você precisar de um pedreiro, você sabe quantos pedreiros tem naquele bairro. Se precisar de eletricista, você sabe quantos eletricistas. Se precisar de uma massoterapeuta, você sabe quantos tem. Pintor, encanador, sabe essas coisas? Baby sister, ou seja... Você cria a comunidade. Criar comunidade. Criar a comunidade. Isso. Então, e você trabalha por diária. Como é nos Estados Unidos. Você não pode ficar aqui em casa hoje visando meu filho? Você só vai confiar isso em quem? Num vizinho. Que você confia, não é verdade? Sim. Então, no meu bairro, eu sei quem é a fulana. Então, ela vai lá para sua casa, fica com os meninos, você vai pra balada com seu marido, volta e tá lá. Nos Estados Unidos é assim. Eu fiz isso muito. Eu ficava na casa, ela vigiando os meninos, voltava com uns dólares no bolso. Então, isso é legal. É super. Se eu vou sair com a balada, custa eu dar R$200 pra menina que vai ficar lá, R$100, R$50, dependendo do bairro. Isso é incrível, né? Isso, assim, de fato já existe. E uma coisa que... Teve uma vez que eu fui numa coisa de urbanismo. Não era uma palestra, era um... Enfim, era um curso lá de urbanismo. E tinha uma das pessoas que estavam lá que ela falou um negócio muito interessante. Ele é americano e ele estudava comunidades que desenvolvia, assim, em países em desenvolvimento. Ele ia na Índia, ele ia nesses países mais em desenvolvimento e estudava aquelas comunidades. E ele falou um negócio interessante. Ele falou, ele colocou lá para todo mundo que estava na sala, vocês têm condição de ir fora e ver coisas bonitas, ver coisas interessantes, experienciar essas coisas. Como vocês são empreendedores e urbanistas, talvez seja também uma obrigação autoimposta de trazer algumas coisas para cá, ou para a comunidade de vocês, para aquelas pessoas que não podem ir lá fora e ter essa experiência. Sabe de uma coisa? Tem uma coisa muito interessante, um exemplo no mundo, Dubai, os Emirados Árabes. Sim. Então, Dubai, eu conheço Dubai mais ou menos há 28 anos. Nossa, você comprou o que lá? Pelo amor de Deus. Não, fala que você comprou alguma coisa lá. Não, comprei Dubai. Nossa, mas é o seguinte, senhora. A primeira vez que nós fomos Dubai, o Abdullah, ele dizia o seguinte, olha, eu estou fazendo uma cidade que vai ser o grande centro de diversão de todo o pessoal próximo a nós, pessoas que estão assim no raio de 4 horas de voo. Então, de Dubai, 4 horas de voo, você tem 1/3 da humanidade. A Índia. Fez o hub, China, ali próximo direitinho. E os muçulmanos ali, ó. Então, o que aconteceu? O Irã, ali do outro lado, aqueles países todinho. Então, esses muçulmanos, eles não vão pegar o dinheiro e que ganharam, que a Índia crescendo, a China crescendo, esse pessoal crescendo todinho ali, eles não vão pegar o dinheiro e não vão vir na Disney. Eles vão para Dubai. Vão pra lá. Então eles fizeram em Dubai tudo aquilo que existe de interessante no mundo. E também no mercado imobiliário, como atrair as empresas para Dubai. Então o que fez o Sheik? O Sheik fez prédios moderníssimos e cedeu com 20 anos, 25 anos, vão começar a pagar agora, de aluguel de graça. Aluguel de graça. Pegou todas as redes de hotéis chiques do mundo e mandou em Dubai. Sabe? Os restaurantes mais chiques do mundo, todos eles têm franchise em Dubai. Sabe onde que eu percebo? Então ficou uma cidade cosmopolita, sabe? E deu esse negócio direitinho e a coisa foi. Então, e isso pegou no mundo. Você vai ver falar agora, a partir daqui ano que vem, você vai ouvir falar muito na Nova Cairo. No Egito, tem o Cairo, que é a capital, e tem a Nova Cairo, que é a nova capital, que é a nova cidade. É uma cidade que vai ser feita para 6 milhões de pessoas. Já moram 400 mil pessoas nessa cidade. E é uma cidade totalmente diferente e moderna. Tão chique quanto Dubai. Sabe? Então, sim, são coisas assim faraônicas que eles estão fazendo, que é o novo Cairo.
indo e de encontro com o Mar Vermelho lá na divisa com Israel, do outro lado. Eu adoro essas coisas. E assim, eu experienciei indo pra Balneário Camboriú agora, uma skyline, assim, né? Quando você vai assim, parece um pouco, claro, tá bem longe, mas parece um pouco esse cosmopolita de Dubai. Né? Assim, aquele grande, aqueles arranha-céus. aqueles arranha-céus enormes ali. E aí, a iniciativa privada fez a extensão da praia. E é a iniciativa privada que traz essa modernização. E aí perguntaram assim, de uma bolha imobiliária lá. Eu falo, gente, vamos lá, bolha imobiliária só existe quando a pessoa não tem condições de manter aquilo. Mas assim, pessoas que estão indo para lá são pessoas de extrema condição. São Cristiano Ronaldo, um Neymar. Não, nem é isso. Você acha que isso não? Nem é isso. É muito interessante isso aí que você está dizendo. Eu sei que o Dr. Marcelo Terra, que é um dos grandes advogados imobiliários do Brasil, ele sempre faz parte dessa comitiva nossa. Mais ou menos aí, uns 15 anos atrás, a gente achou isso em 2008, depois veio a crise de 2008, teve a crise imobiliária do mundo. Aí agora, Aí a gente chegou lá e perguntou para ele, né? Esse tanto de prédio, esse tanto de coisa aí, 3 turnos. Porque Dubai tem 500 mil nativos, os Emirados ali tem 2,5 milhões de imigrantes que trabalham. Sim. Tem aquela cidade à parte ali, né? A cidade à parte para eles, pra vocês terem uma noção. 5 por 1. Aí a gente perguntou para o Marcelo assim, e a inadimplência aqui com essa crise todinha? Ele falou, quê? Inadimplência? Aí ele falou assim, não, isso não tem inadimplência. Como assim não? É problema do Barclays, o problema do banco, não é meu. Ou seja, a gente já faz financiamento, porque Dubai, os Emirados, a Inglaterra tem uma força muito grande nos Emirados, né? Principalmente em Dubai. Ele teve ali, né, no petróleo, eles tiveram uma participação muito grande no desenvolvimento daquela região. Então tem uma influência muito grande. Então o banco para eles chique é o Barclays. É o inglês, né? E aí isso é problema do Barclays. E o judiciário aqui não existe, não pagou, tomou. Não tem essas coisas, não tem Ministério do Trabalho, não tem Ministério nada. É uma coisa interessantíssima. Você acha que a gente tem possibilidade de chegar a Goiânia, assim, tipo uma modernização, tipo de metrô, alguma coisa nesse sentido, que sempre falou esse negócio? Olha, desculpa, eu tô falando assim, mas é porque eu fico tão animado, assim, Não, mas sabe esse negócio de metrô? São coisas superadas. Porque a ideia que você tem de metrô são metrópoles extremamente adensadas, que você tem que fazer os minhocões por baixo. Isso é muito caro. Uma cidade como Goiânia, que você tem uma avenida Anhanguera de ponta a ponta, e você é norte-sul ponta a ponta, o que temos que fazer é monotrilho. Essas coisas que você anda, vê na vegetação, vendo o negócio. Coisa horrível. E o problema dessas cidades também é o frio. É muito frio. Então, esse negócio isso. Eu acho que sim. Eu acho que nós temos que saber o seguinte: rua, cidade foi feito para pessoas, não para automóvel. Então não pode ter uma Mercedes privilégio em relação ao ônibus que carrega 40 pessoas. O privilégio é do ônibus. Então nós temos que só repensar isso. Transporte, eu vejo uma coisa muito simples. Entendeu? É ter leis, trânsito. Você entrou na faixa do ônibus, a multa é altíssimo. Você vê isso em São Paulo. Sim. Você pode ver que é uma fria pegar Uber em São Paulo ou andar de carro particular, porque só os táxis coletivos que tem um corredor. Sim, é exatamente então, isso. Você anda no corredor ali, você tá indo, tá 40 e outro tá parado, tem meia hora. Então eu acho isso fascinante, porque o táxi e o ônibus realmente são transportes coletivos. O Uber também, mas o Uber já não tem esse privilégio. Você pode ver que hoje é menos agressivo. Os táxis continuam prestando o trabalho deles, entendeu? Então é isso. Eu acho que o mundo evoluiu, a gente acha que não vai existir, acaba existindo de outra forma. E eu acho que o transporte, para mim, é uma coisa muito clara. Sabe? Não precisamos daqueles mega aeroportos. Aeroporto como esse de Goiânia tem a pista, está ótimo, é fazer só terminal. Não precisa inventar Talvez muito. O que eu pense é o seguinte, assim, ó, ao invés da gente ter barreira de pedágio fora da cidade, tenha para dentro da cidade. Porque aí dentro da cidade a gente tem os seus coletivos. Essa é uma das soluções. E aí, automaticamente, você, nas rodovias, você não precisa de pedágio. Pelo amor de Deus, vai para uma outra cidade. Mas quer entrar com o carro lá dentro? Pague. Toda a cidade do mundo. É isso. Porque é um complicadíssimo o trânsito. Olha aqui, se você não disciplinar, vem um caminhão de cegonha ali, para um trânsito. Vem outro de lixo, vem outro de concreto. Então é uma bagunça. Então tem horas para a cidade funcionar. É isso. Sabe? Outra coisa que eu não entendo e não consigo entender é por que setor oeste, setor centro e Bueiro, essas coisas não tem parquímetro.
Porque você coloca sim. Cosme e Damião dando a volta no quarteirão, já vigia e já vai anotando quem é que está em dia. Porque o automóvel é um artigo de luxo. É isso E mesmo. olha, é um artigo de luxo tão assim, vamos dizer assim, desprezível, eu costumo dizer, ao mesmo tempo importantíssimo, porque você compra um carro, às vezes você não pode acelerar o carro, porque ele é possante. Você vai perder o carro, você tira o carro da concessionária, você já perde X% do carro. Sim, é isso Então é uma mesmo. coisa maluca. É. Então nós temos que aprender que o chique é não ter carro, você andar de Uber, você andar de táxi. Sim, é exato. E aí Você com paga qualidade. IPVA, paga tributo, paga multa, paga isso, paga aquilo. Então, mas, sabe, e vai acontecer no mundo hoje é assim. As pessoas já não têm carro, alugam. Precisa de um carro para viajar, vou ali, pega uma Mercedes, pega um negócio. Os vou viajar, jovens, inclusive, devolvo. já não tem mais o sonho do carro Meus nesses filhos, países. meus filhos assim. não querem carro. Sim, é exato. E quando, assim, tipo, a gente vai de Uber, você fala assim, poxa, eu tenho 300 motoristas à minha disposição. É incrível esse E táxi? negócio, assim, é isso. Então, as Tá. facilidades da tecnologia, eu acho que são fascinantes. Uhum. Facilitam a nossa vida. Sabe? Só que a gente, no caso, por exemplo, especificamente do Brasil, essa delícia toda a gente não viveu, porque nós temos uma interferência muito grande do governo na economia. Sim. Esse é o grande problema. Nós temos um Estado inchado, lento, burocrático e injusto. E caríssimo. Caríssimo. Porque você paga caro e não tem serviço. Você paga duas vezes, Duas na verdade, vezes. né? Aqui a gente paga para ter uma IPVA, Olha, uma estrada boa, mas tem que pagar a manutenção do carro novamente. Eu estou me sentindo em casa. A gente já tá Fico assim encantado com vocês, que são um sucesso. Queria parabenizá-los. Entendeu? Vocês que passaram pela Riso, eu também que passei. Então, Eu também sou um sucesso na sempre Riso. sorriso. Então, eu costumo dizer, sabe, ou a gente continua tudo como está aí, do jeito que está, que a gente já sabe como é que é, ou a gente coloca um riso na vida da gente. Ô, Leonardo, nós tivemos, Esse é né? meu slogan da minha pré-campanha. Nós tivemos só assim, né? Assim, lembrando, nós tivemos o prazer de entregar a carteirinha pro seu filho lá no CRES, que nós fomos convidados Rafael, né? pelo Rafael. Porque ele convidou, tem a madrinha da turma lá e tal. E eu falei, gente, olha que coisa boa, né? Porque quando eu trabalhei lá era Um garotinho. um garotinho. Então, também participamos disso, né? De passar essa Olha, carteirinha para tem ele. coisa melhor que a gente ver os filhos bem? Não tem. Não tem. Não Tem coisa melhor do que você ver seus pais, seus irmãos bem, seus semelhantes, seus amigos? Não tem. É isso Eu acho que mesmo. nós precisamos parar de atrito, ou A ou B. Por que a gente não pode ter paz? Por que a gente não pode dialogar? Por que a gente não pode extrapolar? A tecnologia, se não tomar cuidado, ela isola muita gente do dia a dia. A gente fica muito egoísta, sabe? Então, acho que está faltando diálogo. Está faltando carinho das pessoas, afeto, sabe? Leonardo, Porque e a se gente fosse já pra... ia pedir... E se fosse para deixar assim uma mensagem, na verdade, assim, para as pessoas do que você vislumbra para um mundo novo, para esse mundo novo, não só do Partido Novo, mas esse mundo novo que você tem a Pros visão. netos, né? Que a Nossos gente- netos. Eu diria o seguinte, sabe? Que eu acho mais interessante que a gente nunca deixe de sonhar. Que você nunca deixe de acreditar em fazer as coisas que você sonha. Sonhe. Trabalhe. É assim que a gente leva uma nação. Eu, particularmente agora, estou muito parecido com o Kennedy em 60. Eu não quero muito saber o que o meu país pode fazer por mim nesse momento. Eu quero saber o que eu posso fazer pelo meu país que me deu tudo que eu tenho. Acho que essa é a mensagem. Eu acho que essa é a reflexão que nós temos que fazer. O que nós podemos fazer para melhorar a vida? Esse é o caminho. E com isso nós, né, vamos encerrar essa conversa aqui. Mas né? vamos voltar. Puxa Vamos vida, voltar. ó, nossa, vai ser um prazer, porque eu, Olha, assim, eu tenho mais umas 20 horas de conversa aí, no mínimo. E eu agora quero convidá-los, pai e mãe, a mãe e filho, para ir fazer um podcast comigo no Instituto Riso. Vai ser Porque vocês vão incrível. conhecer o Instituto, tem um auditório lá muito bonito também, vocês vão conhecer, entendeu? E a gente vai poder continuar esse papo. Será Cadê? um prazer, Vamos marcar será um aqui agora. prazer. Já tô Vou te esperando dar- a agenda. Eu vou te dar o telefone aí. Vou te dar o telefone e você marca. Pode marcar mesmo. Tá ótimo. Pode deixar que eu vou passar o telefone Tá para você. ótimo. gente Não, E tá faço ótimo. questão. Não, vai ser Que incrível. bom, Tá Ó, bom? Mas Gente, foi um obrigado.